Hoje eu vou fazer uma questão que aborda o reggae no Brasil, mais especificamente no Maranhão. Olá, olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Sou o professor Gabriel Torres, novamente aqui no canal do professor Felipe Pereira, para fazer mais uma questãozinha. Não vou nem falar especificamente habilidade e competência, vamos olhar a questão que eu acredito que a gente vai conseguir deduzir juntos com uma relativa facilidade. A questão que eu quero fazer, essa aqui é a questão 10, é do Enem 2020, segunda aplicação, tá? Procedimento padrão, antes de qualquer coisa, vamos dar uma olhada no enunciado. Repara que tem um enunciado bem grande, né? Uma coisa que não é tão característica, mas aparece aqui para nos dar as devidas explicações sobre esse texto, né? E lembrando, a gente leu o enunciado antes para poder ver com qual ótica, que tipo de abordagem a gente vai ter na nossa leitura do texto. Considerada por alguns, enunciado, considerada por alguns capital brasileira do reggae, a cidade de São Luís também é reconhecida pelos festejos juninos, que incluem Bumba Meu Boi, tambor de crioula, cacuriá e as tradicionais quadrilhas. O conjunto dessas características demonstra o quê? Olha só. São Luís do Maranhão, conhecida como a capital brasileira do reggae. E também é reconhecida pelos festejos juninos, Bumba Meu Boi, tambor de crioula, cacuriá e tradicionais quadrilhas. Vamos ver sobre o que é a pergunta, mas assim, não tem um foco especificamente gramatical, textual, no sentido de uma análise formal do texto, né? Então a gente tem aqui uma cidade brasileira que tem reggae e outras coisas mais tradicionais do Brasil mesmo, porque o reggae não surgiu no Brasil. O cheiro é completamente o cheiro da habilidade 14. Diversidade artística, interrelações de elementos. Não vai ser uma coisa histórica, não vai ser uma ideia de padrão de beleza, preconceito, ou justamente uma forma artística sendo prestigiada. A pergunta não é sobre o reggae ou sobre o Bumba Meu Boi. É o conjunto de todas essas, digamos assim, todos esses conjuntos heterogêneos, todas essas manifestações culturais heterogêneas que convivem em São Luís do Maranhão. Em outro vídeo eu tinha feito um pouco eu fiz uma vez esse rápido desafio. Pausa o vídeo, dá uma olhadinha rápida para ver se tu consegue ver qual alternativa tu suspeita que seja certa, se é que tu já não fez essa questão. Agora vamos ler o texto. A África possui os próprios estilos de reggae e centenas de bandas. Clubes de reggae são encontrados na Europa, na Austrália e nos Estados Unidos. Todos, de Eric Clapton a Caetano Veloso, já realizaram suas incursões no reggae. A fonte desse som é a Jamaica, a terceira maior ilha do Caribe. No fim dos anos 60, o reggae também começava a conquistar certo espaço em várias regiões do Brasil e logo o som caiu nas graças dos maranhenses. Na cidade de São Luís, o grande investimento midiático, o crescente mercado de discos e o desenvolvimento do circuito das radiolas fizeram o movimento reggae alcançar a solidez em meados da década de 80. Então repara que o texto não deu aquelas outras manifestações culturais que o enunciado deu. Então, esse enunciado é muito precioso porque ele complementa o texto. E repara como faria menos sentido e como seria uma surpresa a gente olhar e ver que tem Bumba Meu Boi, tambor de crioula e outras coisas, porque assim a gente vai ler o enunciado e vai pensar, pô, isso aí não estava no texto, já causa uma certa desconfiança. E lendo o enunciado antes, está garantida a nossa leitura mais tranquila do texto e sem ter nenhuma surpresa no enunciado. Agora, vamos para as alternativas. Só para dar uma retomada aqui no texto. Primeiro parágrafo. Reggae surgiu na Jamaica e muitos artistas que não são do reggae já se aventuraram por esse gênero. Final dos anos 60, fez muito sucesso ali em Maranhão, e alcançou solidez na meada da década de 80. Então, de 60 a 80, o reggae foi, digamos assim, se espalhando pelo Maranhão e pelo mundo, obviamente, e nos anos 80 se firmou bastante ali em São Luís do Maranhão. Vamos para as alternativas. O conjunto dessas características demonstra o quê? Pausa o vídeo e escolhe a tua, caso tu ainda não tenha feito a questão, porque o gabarito dessa questão é que o conjunto dessas características demonstra a coexistência de referências culturais díspares na construção da musicalidade brasileira. E
coexistência de referências culturais díspares, coisa que eu sempre falo e vou repetir. O termo díspar significa diferente, significa sem ser uma coisa homogênea, significa heterogêneo, diferente, diverso, tá? Tem uma outra questão muito, muito complicada do Enem, que tem esse termo, por isso que eu não esqueço ele, quem passou por aquela questão, que provavelmente eu vou acabar fazendo ao longo desse ano aqui, aparece esse termo, uma questão sobre surrealismo, bem difícil, bem mais difícil do que essa, por sinal. Mas essa aqui não é fácil. Quando a gente tem dispar, em vez de heterogêneo, ou em vez de diverso, bom, diverso ia ser muito, ia remeter muito à habilidade, né? Quando a gente tem esse termo, que é um termo menos usual, significa que a questão é um pouco mais difícil. O nível linguístico da questão também influencia na dificuldade, não é só necessariamente o texto ou o que está cobrando. A própria escrita das alternativas e do enunciado, que é uma parte da escrita da própria questão, porque não é um texto externo, vai tornar a questão mais difícil. É isso, diferentes. Já vi aluno reclamar do termo brasileiro na construção da musicalidade brasileira, mas é brasileiro, o Maranhão faz parte do Brasil. Ah, mas não está falando de uma forma muito genérica de todo o Brasil? Não, brasileiro é diferente de todo o Brasil, até usei a expressão aqui para tentar pegar um pouco mais do contraste aqui entre uma expressão e outra. Gabarito C, tá? Muito, 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 muito a cara da habilidade 14. A resposta é quase que a habilidade 14. E aqui vem uma peculiaridade, de quem fez muitas questões de competência 4, repara. Muitas questões da habilidade 14, o gabarito é muito parecido com a habilidade. Isso não é tão comum assim, né? E eu não tô querendo dizer de forma nenhuma, tá? Para ficar claro que o gabarito da questão de habilidade 14 vai ser o que diz a habilidade. Não. Mas isso é uma coisa que acontece, é recorrente. É isso que eu tô dizendo, é recorrente, não é sempre que vai acontecer. Agora vamos olhar as outras alternativas. O conjunto dessas características demonstra a apropriação de gêneros e estilos estrangeiros na criação da música tradicional maranhense. Aqui tem muita gente que marca essa. Qual que é o problema? O reggae, ele não foi usado para criar um outro gênero que é tradicional do Maranhão. Não, existe o reggae maranhense. Um exemplo, tá? Que é um pouco discutível, tá? Mas assim, rock, punk rock. Punk rock brasileiro e punk rock alemão são ambos punk rock. Tu tem essa coisa de colocar qual é o país, só que o gênero acaba sendo o mesmo. Agora, samba, não precisa dizer que é samba brasileiro. Por mais que exista, por exemplo, samba japonês, tá? Mas é um tipo de coisa que tá ali, né? Rock americano também. Rock em geral é americano. Tu marca quando não é daquele país. Isso aí é como se tivesse criado um outro gênero. Sei lá, Bumba Meu Reggae, que é uma mistura dos dois. Não é assim. É claro que o reggae feito no Brasil vai ser diferente do reggae feito na Inglaterra. É óbvio que vai ter diferença, né? Mas não vai ser uma diferença a ponto de dizer que existe um outro gênero para cá e outro gênero para a Inglaterra. Alternativa B. Conjunto dessas características demonstra a inexpressividade das manifestações nordestinas em relação às novas referências estéticas. De forma nenhuma. Né? Acho que quando pensam em Maranhão, talvez pensem mais em Bumba Meu Boi do que em reggae. Tá? Com certeza vão pensar mais, né? A C está correta. A D, diluição de modelos estéticos internacionais na criação de novos referenciais culturais. Primeiro, diluição seria como se assim não se percebesse mais que aquilo é reggae, mas a influência está no reggae. Não consigo pensar em nenhum outro exemplo, mas também não vem tanto ao caso, tá? Não tem diluição. E, de novo, novos referenciais musicais. Aí pode ser, o reggae vira uma referência, né? Mas criação de novos, né? Surgimento, vai criar um novo referencial, vai surgir um novo referencial, assim, tá muito estranha. Essa, o Felipe tem uma expressão muito boa que é sopa de letrinhas. Essa aí fica um pouco no reino da sopa de letrinhas. E sobreposição de ideias musicais caribenhas na música autenticamente nacional. De novo, não tem sobreposição, tem coexistência. De novo não, né, porque sobreposição não foi falado, mas não é a ideia de que vem o reggae e apaga as referências nacionais, não. O reggae vai coexistir com outras referências nacionais. Sobreposição, coexistência. Bem diferente e o que acontece aqui em São Luís do Maranhão, não aqui, né, porque aqui eu estou em Porto Alegre, mas o que acontece aqui no texto descrito do que acontece em São Luís do Maranhão é coexistência de diferentes
gêneros musicais e diferentes ideias musicais. E fechamos a correção dessa questão. Espero ter te ajudado. Se te ajudou, curte, compartilha. Se tu sabe alguém que pode ser ajudado por essa breve explicação, manda para essa pessoa, confere o canal, confere o Insta do Felipe e, é claro, confere o nosso curso Linguagens IHM, que daí é muito mais completo, com muito mais calma e com quilos e quilos de conteúdo que pode ajudar tu ou quem tu conhece. Manda para alguém dependendo do nosso curso, aquele teu conhecido que não consegue subir a nota de linguagens, manda ali se ele precisa de uns 700 mais. Quando vê, ele consegue ou chega bem perto. Nos vemos na próxima.